Jesus. Amém. Glória a Deus. Também quero cumprimentar os amados irmãos que estão através da internet, com a amada paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tem alguém feliz aqui hoje? Amém. Glória a Deus. Feliz por poder estar na casa do Senhor. Glorifico a Deus por esse privilégio, também pela vida da minha esposa, da minha filha, essa família abençoada que Deus me concedeu aí, né? Melhor do que aquilo que eu mereço. Amém? E nós vamos estar falando hoje sobre algo muito importante, e eu quero convidar a você a abrir a sua Bíblia na carta que Paulo escreveu à igreja de Romanos, de Roma, capítulo de número 8. Romanos, capítulo de número 8. E nós vamos estar lendo o versículo de número 14. Amém? Romanos, capítulo de número 8, versículo 14. Enquanto você está buscando, eu quero cumprimentar toda a DEF Espanha com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Nosso querido pastor Vilmar Couto, também nosso presbítero Anderson, presbítero Mário e Lisnóis, que estão ali na DEF sede, pastor Daniel, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Todos que tenham, digam um forte amém. Amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Vamos repetir esse versículo todos juntos? Em 1, 2 e 3. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Amém. Pergunta o irmão que está do seu lado: você é guiado pelo Espírito Santo? Glória a Deus. Isso é uma pergunta que todo o cristão deve fazer, se ele é guiado pelo Espírito Santo. E nós vemos aqui esse capítulo 8, capítulo de Romanos, é um capítulo que eu gosto muito, e ele fala algo muito interessante, que diz que a inclinação para a carne é a morte, mas a inclinação para o Espírito é vida. E nós vemos muito bem que todo cristão, ele passa por essa luta, por essa dificuldade, por esta guerra entre estar na carne ou viver na carne, ou viver no Espírito. E hoje eu quero falar com vocês um pouco sobre viver no Espírito. É muito necessário o crente, o cristão, não viver segundo a carne, mas viver segundo o Espírito Santo de Deus. Amém? E nós vemos hoje, nos nossos dias, que muitos de nós, presbítero Wagner, estamos vivendo segundo a nossa carne, vivendo segundo os nossos desejos, vivendo segundo os nossos anseios, né? E nós estamos vivendo para isso. E muitos cristãos estão entrando em morte. Por quê? Porque estão sendo controlados pelos seus desejos, controlados pela sua carne. Mas é essencial que todo cristão ele seja controlado pelo Espírito Santo. E nós vemos que a Bíblia é bem clara, que fala que a inclinação para a carne, ela é morte. E tem muitos que estão mortos espiritualmente, presbítero Céfalo, porque estão dando mais lugar à carne do que ao Espírito. Então, o resultado final é a morte. Só que algo muito bom que diz a palavra de Deus é que a inclinação para o Espírito, ela também tem um fruto. Assim como a inclinação para a carne, ela produz algo, a inclinação para o Espírito também produz algo. A inclinação para a carne produz a morte, mas a inclinação para o Espírito, ela produz vida. E Deus nos chamou para andar não segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo de Deus. E eu creio que nesta manhã que nós estamos aqui reunidos, nós seremos levantados como um exército, não
guiado pelos seus desejos, não guiado pelas suas emoções, não guiado por aquilo que o olho vê, não guiado pelo governo, mas sim guiado pelo Espírito Santo de Deus. Vira para o irmão que está do seu lado e fala assim: prepara, porque você sairá daqui com o Espírito Santo, com a mão dada nessa manhã, aleluia, será sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. E todo o cristão, ele deve ser guiado pelo Espírito Santo. E diz o versículo que nós lemos: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são chamados filhos de Deus. Reparem muito bem que não diz a Bíblia que todos aqueles que vêm à igreja, que todos aqueles que se reúnem num local, todos aqueles que adoram, todos aqueles que fazem aquilo outro na igreja, todos aqueles que levantam as suas mãos, não, são filhos de Deus, aqueles que são guiados por Deus. Então Deus está chamando hoje uma geração que não é guiada pelo TikTok, não é guiada pela fama, que não é guiado pelos influencers, mas que seja guiado pela pessoa do Espírito Santo. E eu creio que Deus irá levantar, aleluia, em esta manhã pessoas com desejos, aleluia, de não seguir alguém famoso, de não seguir alguém, aleluia, que tem muitos seguidores, mas seguir aquele, aleluia, que Deus disse: olha, eu vou para o Pai, mas enviarei outro Consolador. Esse é o Espírito da verdade, ao qual o mundo não pode receber, mas vocês podem receber Ele, aleluia. Ele entrará dentro de vocês, Ele controlará vocês e Ele habitará dentro de vocês. Então nós somos chamados para ser guiados pelo Espírito Santo. É essencial todo cristão ser guiado pelo Espírito Santo. Então, pastor, como é que eu faço para viver uma vida no Espírito? Primeiro ponto é você ouvir as orientações do Espírito Santo. Se nós queremos ser guiados, queremos viver no Espírito, devemos ouvir as orientações que Ele tem para nós. Escute, e isso é algo muito sério, porque muitas das vezes nós falamos: pastor Jonatas Lemos, Deus não fala comigo, eu não consigo saber a voz de Deus. Mas muitos cristãos estão tão inclinados para a carne que não conseguem ouvir aquilo que o Espírito Santo tem para a vida dele. Então é essencial nós começarmos a matar esta carne para que o Espírito possa viver e para que nós possamos ouvir as orientações que Deus tem para a nossa vida. Um exemplo muito sério é que na mesma casa tinha duas pessoas, uma que estava inclinada para a morte, para a carne, e outra que estava inclinada para o Espírito. Então de repente veio a voz do Espírito naquela casa, e um ouviu e o outro não ouviu. Por quê? Porque um estava inclinado para as coisas da carne e o outro está inclinado para as coisas do Espírito. Então se você hoje aqui está dizendo: eu não consigo ouvir a voz de Deus, é porque infelizmente você está mais inclinado para as coisas da carne, e é necessário nós matarmos esta carne para que o Espírito comece a viver dentro de nós. Então nós precisamos, primeiramente, para viver uma vida eficaz, para viver uma vida no Espírito, diácono Gabriel, é primeiramente ouvir as orientações do Espírito Santo. Comece a colocar, aleluia, como você vai na rádio, comece a procurar a frequência e buscar qual é a frequência que Deus está falando, qual é a frequência que está, aleluia. Eu não estou ouvindo nada porque eu estou fora da frequência, eu preciso sintonizar o meu rádio com a frequência certa, porque eu sei que no momento que eu entrar em sintonia, eu vou começar a ouvir a voz de Deus. No momento que eu entrar em sintonia, eu vou começar a ouvir Ele ministrar algo no meu coração. Eu não sei se você que está aqui hoje está nessa sintonia, mas comece a buscar agora neste momento a frequência do Espírito Santo, para que Ele possa ministrar no seu coração. Muitas pessoas falam: não, eu tenho que ir ali, acolá, eu tenho que ir em tal país, ouvir tal pessoa. Por quê? Porque ele é um homem de Deus, porque ele necessita de um mediador, porque ele não consegue chegar na frequência, precisa de alguém para falar: não, é isso, assado, porque ele não consegue
consegue ter acesso, não tem a frequência, mas o crente que é guiado pelo Espírito, aqueles que são chamados filhos de Deus, ele está na frequência do Espírito, assim que quando ele começa a falar, ou ele diz: Senhor, fala, porque o teu servo ouve, ei aqui o teu servo, Senhor. Então, ser guiado pelo Espírito, talvez é uma das coisas mais importantes na vida. Talvez uma das coisas mais importantes da sua vida é aprender a reconhecer a voz do Espírito Santo. E como nós reconhecemos a voz do Espírito Santo? Entrando na sintonia e tendo intimidade. Se alguém na multidão grita o meu nome, ou grita algum nome, e essa pessoa é uma pessoa que eu não conheço, eu não vou dar ligança, não vou identificar essa voz, ainda que essa voz fale no meio da multidão muito alto, qualquer tipo de coisa, eu não vou reconhecer, porque eu não tenho intimidade com esta voz. Mas se no meio da multidão alguém que seja, por exemplo, o meu pai, e ele grita só um glória a Deus, eu vou parar e falar assim: essa voz eu conheço, essa voz parece a voz do meu pai, aleluias. E eu vou começar a procurar e a buscar, porque eu conheço esta voz, eu tenho intimidade com esta voz. E todo crente, quando tem intimidade com o Espírito Santo de Deus, ele pode estar num mundo cheio de caos e cheio de ruídos, mas quando a voz do Espírito Santo começa a falar, ele fala assim: peraí, porque eu conheço essa voz é a voz do meu Pai, essa voz é a voz do Espírito Santo. Por mais, aleluia, que seja muito os ruídos ao redor, se temos intimidade com a voz, aleluia, eu rapidamente vou identificar que eu tenho que dar ouvidos a essa voz, porque essa voz é uma voz que eu conheço. Será que você que está aqui nesta manhã, aleluia, tem acesso, tem ouvido, tem intimidade? Você reconhece essa voz? Porque nós estamos vivendo uma geração, aleluia, uma geração que é cristão, mas não tem intimidade com o Espírito Santo. Assim, quando Paulo chegou na casa daqueles homens, falaram: vocês são batizados com o Espírito Santo. Ele falou assim: o que é o Espírito Santo? Crente que não sabe o que é Espírito Santo, crente que não tem intimidade com o Espírito Santo, crente que não aprendeu a ouvir a voz de Deus. Mas hoje Deus me enviou aqui para te despertar, dizendo assim: olha, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Aleluia. É tempo de nós voltarmos a reconhecer a voz de Deus, é tempo de voltarmos a ser guiados por Deus, não ser guiados pela moda, não ser guiados pelo governo, não ser guiados pelos influências, mas sim ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então eu quero convidar a você a se dedicar a reconhecer a voz de Deus. Uma vez a minha esposa falou para mim, fala assim: amor, eu ouvir a voz de Deus de uma forma audível. E eu falei: sério? Como é que é? Eu não sei, mas eu sei que quando ele falou, eu senti que era a voz dele. Entrou dentro de mim de uma maneira tão forte. Então todos nós temos que reconhecer e identificar a voz do Espírito Santo. Então todo crente que vive no Espírito, ele tem que ouvir as orientações do Espírito Santo. Querido, um estudo nos Estados Unidos diz que, infelizmente, muitos homens de Deus dão mais ouvido
a voz da mulher do que a voz de Deus. Deus falou, faça esse projeto no meio da chuva. E aí chega para a mulher e conta, meu amor, Deus falou para fazer esse projeto ali, está chovendo. Mas está chovendo, você não está vendo isso? Pô, não é verdade mesmo que está chovendo, eu não percebi. Então nós temos que dar valor e reconhecer esta voz que tem muita importância na nossa vida. Então eu quero liberar algumas coisas para você aqui nessa noite, para você começar a desenvolver, aleluia, uma vida com o Espírito Santo. A primeira coisa é que nós devemos ouvir a sua voz nas pequenas coisas. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim, isso vai mudar a sua vida. Ouça a voz do Espírito Santo nas pequenas coisas. Querido, o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Ele tem um símbolo do fogo, mas ele não é fogo. Ele tem um símbolo do vento, mas não é vento. Ele tem um símbolo do azeite, mas não é azeite, ele é uma pessoa. E essa pessoa deseja ter intimidade e relacionamento conosco. Então nós temos que ouvir a voz dele nas pequenas coisas. Por exemplo, tem muitas pessoas, aleluia, que vestem uma roupa, chegam na frente do espelho, olha para aquela roupa, aí o Espírito Santo diz, essa roupa não, você não está vendo esse decote? Você não está vendo que essa roupa está um pouco transparente? Você não está vendo que essa calça está um pouco apertada demais? Você não está vendo que esse brinco está te fazendo mal? Você não está vendo que essa palavra que você está usando não está fazendo bem? E o Espírito Santo começa nas pequenas coisas a liberar orientações. E sabe o que a gente faz? A gente faz o seguinte, a gente ignoramos nas pequenas coisas as orientações do Espírito Santo de Deus. Sabe o que acontece? Quando nós ignoramos a orientação do Espírito Santo nas pequenas coisas, estaremos sozinhos nas grandes. Aquele que não dá valor à orientação do Espírito Santo, diácono Samuel, aleluia, não estará, aleluia, com a orientação dele quando chegar às coisas grandes. Tem muitos que querem Deus falando quando vem uma dificuldade muito grande, quando vem uma prova muito grande, ele corre para os joelhos e fala, Senhor, fala comigo, fala comigo, fala comigo. E Deus falando, eu já falei com você quando não era para usar aquela roupa, eu já te dei outras orientações que você ignorou por completo. Então queremos ouvir a voz de Deus em coisas grandes e ignoramos as pequenas. Mas é impossível Deus se revelar nas grandes se nós não valorarmos e dar valor às pequenas. Diz a Bíblia que aquele que é fiel no pouco, aleluia, eu vou pôr no muito, mas aquele que não é fiel no pouco não vai ter muito, ele vai continuar sem nada, e até o que ele tem será tirado. Mas aquele que ouve a voz de Deus no pouco, quando chega às grandes dificuldades, quando chega às lutas, aleluia, aquele que dá ouvido à voz de Deus nas pequenas coisas, quando ele fala, não fala essa palavra, não escreve isso, tira aquilo, e ele ouve. Quando chega às grandes dificuldades, ele fala, meu filho, me dá aqui a sua mão que eu vou te guiar. Aleluia, me dar aqui a sua mão, porque você não vai estar sozinho. Por quê? Porque eu ouvir a voz dele nas pequenas coisas, então não estarei sozinho quando vier as grandes dificuldades. Comece hoje, meu amado, a dar ouvido àquilo que Deus está falando para você, porque somente assim você vai aprofundar e aprofundar e aprofundar e aprofundar e aprofundar a ter intimidade.
aleluia, mas se não há, aleluia, esse valor às pequenas coisas, quando ele fala, não, meu filho, não fica nessa aplicação o dia todo. Mas só uma aplicação, não tem nada de mal aqui. Meu filho, não fale isso com seu pai. Não fale isso com a sua mãe. Ô esposo, não fala assim com a sua mulher. Mulher, não fala assim com seu esposo. Que nada, aquele é um homem, Não damos ouvido nenhum às pequenas orientações de Deus. Aí quando a dificuldade bate na porta, dobramos o joelho e falamos, Senhor, o Senhor se esqueceu de mim. E Deus está falando, olha, se não é fiel no pouco, não vai ter muito. Se você não ouve, aleluia, as minhas instruções nas pequenas coisas, eu não vou te revelar quando chegar às grandes. E Deus nos está chamando para ter intimidade com Ele nas pequenas coisas, nos mínimos detalhes, porque Deus é um Deus de detalhe. Ele fala, olha, não vai por essa rua hoje, não, vai por outra rua, Senhor, eu não sei porquê, mas se o Senhor que está falando, aleluia, eu vou por outra rua hoje, para o meu trabalho, porque eu estou sensível, eu estou na mesma sintonia, eu reconheço, eu tenho intimidade a esta voz. E quando chegar a grande dificuldade, quando chegar a grande aflição, vamos facilmente reconhecer a sua voz, porque Ele vai estar falando para nós. Ei filho, é assim que você tem que fazer. Vai para esse lado, vai para outro, aleluia. Oh, glória a Deus. Uma vez, um certo pastor contou testemunho. Ele chegou em um certo país, o GPS deu errado, eles queriam chegar em tal lugar, e eles queriam ir, mas não conheciam, não falavam a língua. E de repente o pastor falou, para o carro. Espírito Santo, precisamos chegar nesta igreja. Não sabemos a língua, não sabemos aonde fica, mas guia a gente nesse momento. O pastor falou, liga o carro, vira à direita, vira à esquerda, sempre em frente, terceira à esquerda. 200 metros depois pode parar, que ali é a igreja. E quando eles pararam, eles olharam à direita, estava lá o local. Aí chegou o homem, o motorista falou, que isso, que intimidade é essa? Aí foi orar para o Espírito Santo, por que eu não tenho essa intimidade? Rapaz, se eu não falo para você não usar essa roupa, você não usa, como é que eu vou falar mais com você? Se eu falo para você mudar uma pequena coisa, você não muda. Como é que pode você ter mais intimidade comigo? Aleluia. Deus nos está chamando para ter atenção, aleluia, porque Ele está falando conosco neste momento. É tempo de ter intimidade, é tempo de ter comunhão, é tempo de ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Olha lá abaixo. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim, ouça a voz de Deus nas pequenas coisas. Escute que eu não coloquei. Ouça as pequenas orientações de Deus. Ouça as orientações dele nas pequenas coisas que são para você. Porque qualquer orientação do Espírito Santo tem peso. Em qualquer momento, em qualquer circunstância, devemos ouvir o presbítero David Jatobá, a voz do Espírito Santo de Deus. Outro ponto que devemos entender é que só virá para nós novas orientações, pastora Samara, depois que nós cumprimos as primeiras.
Deus falou para Samuel: Samuel, levanta-te, vai para a casa de Jessé, e ali você vai encontrar o meu novo rei. Ponto, acabou. Quer novas orientações? Cumpra primeiro aquilo que eu já falei. Só veio novas orientações para a vida de Samuel depois que ele executou as primeiras orientações que Deus já havia dado para ele. Deus não podia ter falado do Jonatas Lemos, pastor Jonatas Lemos: olha, vai lá na casa de Jessé e tem um menino, e esse menino tem o nome de Davi. Este é o meu escolhido. Deus não fez isso. Às vezes a gente está querendo a informação completa, sendo que aquilo que Deus já liberou para nós, nós não cumprimos. Queremos: Deus, fala mais comigo, fala mais. Como falar mais, se aquilo que eu já falei você não faz? Só depois que Samuel chegou ali na casa de Jessé, ali os que Deus revelou para ele: olha, é este. Porque nós não recebemos novas orientações da parte de Deus sem cumprir aquilo que Ele já falou. Quer novas orientações de Deus para a sua vida? Comece a cumprir aquilo que Ele já liberou para a sua vida. Ei, pastor, tem pastores aqui nesta manhã que Deus já liberou orientações para a vida deles, e não virá outras novas sem antes cumprir aquilo que Ele já falou. Comece a pôr em prática, comece a pôr em ordem aquilo que Ele já determinou, porque somente assim novas orientações, aleluias, virá sobre a tua vida. Oh, Abraão, sai da tua casa, sai da tua terra, sai da tua parentela. Para onde? Depois que você sair eu te mostro. Cumpra primeiro, aleluia, aquilo que eu já te ordenei, aleluia. Não queira buscar mais e não fazer nada, não. Primeiro cumpra aquilo que eu já te ordenei, aleluia, porque novas orientações virá depois para a sua vida. Todos que estão aqui, Deus já liberou orientações para a vida de vocês. Às vezes a gente fica parando e pedindo: Deus, o que o Senhor quer? Ele quer que você cumpra aquilo que Ele já ordenou para a sua vida. Ele quer que você cumpra aquilo que Ele já declarou para a sua vida, aleluia. Aquilo que Ele já falou, comece a pôr em prática hoje, comece a pôr em prática agora, aleluia. Que você vai ver, aleluia, de repente, aleluia, novas orientações de Deus chegará na sua vida, mas não virá algo novo sem cumprir aquilo que Ele já ordenou. Comece a pôr em prática hoje, aleluia, aquilo que Deus já determinou para a sua vida, porque o novo de Deus virá. Mas somente virá se nós cumprirmos aquilo que Ele já declarou para nós. Querido, como nós estamos falhando e como nós estamos errando. Sabe por quê? Porque nós estamos vivendo uma geração com o síndrome do pensamento acelerado. Ele vive o amanhã no hoje. Então, ele está vivendo o amanhã no hoje. Então, aquilo que foi declarado para o hoje, ele não vive. E a gente está pensando: Senhor, eu quero ser um pregador. Revela qual o seu propósito para mim. Ele está falando: não, eu já te mandei ir para o seminário, você não foi. Eu já te mandei você ir para o culto de escola bíblica, você não vai. Já falei para você ir para o culto de ensino, você não vai. Está querendo nova orientação para quê? Não cumpre primeiro
aquilo que eu já ordenei. Deus falou, pastor Tiago, vai ali e começa a ter culto em Salvaterra, aleluia. Pastor Tiago está indo lá fazer culto em Salvaterra, mas se ele não vai para Salvaterra fazer culto, não ia vir novas orientações. Só depois que ele pisou lá, começou a cumprir aquilo que Deus já declarou. Aí Deus falou, pronto, eu vou liberar mais uma coisinha. Eu vou fazer daqui um templo. O que mais? Não, construa o templo que depois eu vou revelar mais. Começa a trabalhar porque eu vou começar a revelar mais. Cumpra aquilo que eu já ordenei, aleluias. Porque somente assim Deus vai liberar coisas novas. Tem pessoas aqui que não são casados no civil, e está perguntando, Senhor, qual é o propósito para o meu casamento? Revela, Senhor. Estou falando, já falei para você casar no civil primeiro. Já falei para você resolver tua vida. Fica pedindo novas orientações, mas não virá. Quem vive guiado pelo Espírito Santo, ele obedece a Deus nas pequenas coisas, e Deus se revela nas grandes. Ele obedece a Deus, aleluia, em todas as etapas, aleluia, porque ele sabe que no momento que ele vai, aleluia, cumprindo aquilo que Deus vai derramando sobre ele, novas orientações virá. É isso que o pastor presidente fala, olha, e na medida que você avança, na medida que você vai cumprindo as orientações, Deus vai abençoar. Segundo, só virá novas orientações depois que você cumprir as primeiras. Terceiro, o Espírito Santo, ele sabe o lugar que você deve estar. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim, o Espírito Santo, ele conhece o lugar que você deve estar. O Espírito Santo, ele conhece. Quem é guiado pelo Espírito Santo, ele está onde o Espírito Santo quer que ele esteja. Você vê logo um crente, aleluia, que não é guiado pelo Espírito Santo, que está vivendo segundo a inclinação da carne, ele não tem lugar. Ele fica pulando não vou falar de galho não, de igreja em igreja. Porque ele não sabe de Deus qual é o lugar que ele deve estar. Por quê? Porque ele não é guiado pelo Espírito. Ele é guiado pelo oba-oba, ele é guiado pela sua carne. Mas o crente que é guiado pelo Espírito Santo, ele sabe onde ele deve estar. Olha para o seu irmão aí, cutuca ele e fala assim, não é você que sabe onde você deve estar. E eu quero declarar aqui nesta manhã, não são os teus estudos, não é o governo, não é a política, não é a economia, não é nada, aleluia, não é ninguém, aleluia, que vai te levar aonde você deve estar. Quem vai te guiar e quem vai te colocar aonde você deve estar é o Espírito Santo de Deus, aleluia. Tem pessoas aqui nesta manhã, aleluia, que Deus vai começar a mover, falar assim, não, você vai começar a sair desse lugar e vai para outro, porque eu vou te colocar no lugar certo, lugar onde você deve estar. Não te preocupes, aleluia, porque aonde você deve estar, onde eu quero. Aleluia. Deus fala, diz a Bíblia que há uma profecia em Isaías dizendo, vós que clama no deserto, preparai o caminho para o Senhor. Aí Deus levanta João Batista, na verdade João, e aonde o Espírito Santo quer que João esteja? No deserto. Eu não vi na Bíblia João reclamando.
Eu não vi na Bíblia João reclamando porque estava no deserto. Sabe por quê? Porque João sabia que ele estava no lugar onde Deus queria. Quando o crente sabe o lugar onde ele deve estar, ele não reclama, porque se eu estou aqui é porque Deus quer que eu esteja aqui. Eu ouço muita gente reclamando por causa disso, por causa daquilo outro. É crente que não é guiado pelo Espírito, porque quem é guiado pelo Espírito e está onde o Espírito quer que ele esteja, ele não reclama, porque ele sabe, foi aqui que Deus me quis e é aqui que eu vou estar. E diz a Bíblia, não eu, a Bíblia, que João foi para o deserto. Me fala uma coisa aqui: quem já viu multidão no deserto? Deserto é lugar de solidão. Deserto é vazio. O deserto é vazio se não tem alguém que está sendo guiado pelo Espírito Santo. Você está, quem foi para Israel, ele sabe, quando você passa pelo deserto e vai subindo para Jerusalém, vem uma brisa, um fresco. Aí João Batista podia falar: poxa, eu estou aqui no calor. Está lá aquele povo naquela brisa gostosa de Jerusalém, e eu estou aqui no deserto e estou no calor, sem brisa, sem nada, esse mormaço. Ele não fez isso. Sabe por quê? Porque estava ele no deserto onde Deus queria, e estavam os fariseus e hipócritas em Jerusalém, que não estava sendo guiado por Deus mais. Sabe o que aconteceu? Sinagogas vazias, deserto cheio. Eu vou deixar aqui 30 segundos para você digerir isso. Sinagogas vazias e deserto cheio de gente. Sabe quem mandava as pessoas para o deserto? Diz a Bíblia que Deus acrescentava, Deus enviava para o João lá no deserto. Aleluia. Eu vou enviar para onde tem alguém, no lugar onde eu quero, fazendo aquilo que eu quero, ouvindo as minhas orientações e sendo guiado pelo meu Espírito. Eu vou ali no deserto fazer frutificar, eu vou ali no deserto, aleluia, fazer multiplicar ali no deserto, aleluia, eu vou fazer um rebuliço ali no deserto. Querido, deixa eu dizer isso. Quando alguém, aleluia, está no lugar onde ele quer, nada acontece. Eu quero ir para ali, eu quero fazer isso, eu quero bambambam, eu quero bambambam. Nada acontece. Mas quando uma pessoa, ele está no lugar onde Deus quer, Deus faz o deserto florescer. Deus envia a provisão, envia o recurso, Deus envia, aleluias, o seu favor dentro do deserto, só porque tem alguém ali cumprindo a vontade dele, aleluia. E eu quero declarar nesta manhã, aleluia, não importa o lugar onde você está, o que importa é com quem você está, aleluia. E se você está no deserto cumprindo a vontade de Deus, esteja tranquilo, porque aí o favor de Deus, aí o favor de Deus estará na tua vida. De repente eu vejo João batizando uma pessoa. Deus abençoe.
arrepende-te. E ali, com Tiago, falando um pouco, aí de repente, chega 2. Opa, olha aí, 2. Ei, você aí, arrepende-te. Aí eu quero batizar. Aí chega 3, chega 4, chega 5, chega 10, chega 20. E João falando: o que está acontecendo aqui? Aleluia. É o efeito de quem está no lugar onde Deus quer. Ei, você pastor, aleluia, se Deus te quer neste lugar aí, pode ficar tranquilo. Pode ser deserto para os olhos humanos, pode ser deserto pelas circunstâncias humanas, mas se é o lugar onde Deus quer, oh, aleluia, pode ser um lugar mais simplesinho, aleluia, que Deus vai começar a fazer frutificar e a multiplicar. Vou te contar um testemunho. Um certo dia, um homem, ele estava na igreja e ele tinha um chamado e falava: Senhor, eu estou disponível para aquilo que o Senhor quiser. Fazia a obra de Deus com excelência. De repente, o pastor, presidente do campo, pegou este homem e lançou no meio de uma fazenda, terra de chão, pouca gente ao redor. Esse homem de Deus, ele chega lá na igreja e olha, tem 2 pessoas. Rapaz, eu vou pregar para quem aqui? Com ousadia, com coragem, pegou 2 cornetas, colocou em cima da igreja. Se não tem ninguém dentro da igreja, certeza tem alguém para o lado de fora. E ali pregava para aquelas 2 pessoas dentro da igreja, a corneta soando naquela fazenda toda. Ele todo dia percorria 6 quilômetros de estrada de chão para chegar. Mas querido, o que é um deserto, Paulo, para quem está cumprindo a vontade de Deus? De repente Deus começa a enviar. Passa um homem na rua, ele pregando dentro da igreja, e viu um homem lá passando pela janela. Ele falou: você aí, para aí, entra aqui que Deus tem um propósito para a tua vida. E Deus começou a enviar. Aí de repente tinha uma capela da igreja católica do lado. Aí de repente a gente vê a capela fechada e o padre lá dentro da igreja. A igreja começou a encher de gente. De repente Deus pega esse homem e joga em outro deserto. Pior ainda. Isso que é um deserto para quem está fazendo a vontade de Deus. Naquele mesmo lugar começa a frutificar, multiplicar, começa a prosperar. A igreja começa a ficar relevante na cidade. Aí Deus pega de novo esse mesmo homem, fala assim: eu vou colocar você no peito de ferro e asas de aço, e vou te jogar lá do outro lado. De repente esse homem cai em Castanheiro do Ribatejo. Senhor, eu estou aqui agora numa rua sem saída. Tantos desertos. Meu filho, somente esteja no lugar onde eu quero que você esteja. Comece, aleluia, a ouvir as minhas orientações, que eu vou te dar mais orientações. Esteja no lugar onde eu quero que você esteja, que você vai ver o meu favor derramado sobre a sua vida. E este homem começa a trabalhar.
De repente essa igreja muda para Vila Franca de Xira. E começa a abrir ali em Bilbao, depois em Lorient, Caldas da Rainha, e começa a espalhar, aleluia, ali, e começa a vir aqui pelo Tejo, Carregado, Nova Moça, aleluia, Alhandra, começa a expandir a Zambuja, Cartaz, Santarém, e as coisas começam a florescer, aleluia, aleluia, e de repente o que era deserto está sendo transformado por causa de um homem que estava disposto a estar no lugar onde Deus queria que ele esteja. Esse homem, aleluia, é o nosso pastor presidente Abraão Robson Ferreira. Hoje são mais de 33 igrejas espalhadas pela Europa. Por quê? Porque havia alguém disposto, aleluia, estar no lugar onde Deus chamou para estar. Eu não sei, aleluia, o lugar que Deus quer que você esteja, mas faça um esforço. Sabe para quê? Para estar no lugar onde Deus quer que você esteja. Pastor, eu não sou pastor. O que eu faço? Você perguntou para Deus se esse trabalho que você está é o trabalho que você deve estar? Ei, você jovem, já perguntou para Deus se esse curso que você faz é o curso que Deus quer que você faça? Estamos vivendo nossos próprios desejos. Jovem entrando, deixa eu ver o que dá mais aqui. Não, o que é mais fácil? Aí é frustrado em vários pontos. Eu fui um desses, abençoado. Entrei em informática, entrei em contabilidade. Se tivesse mais, eu entrava mais. Mas tem que parar, Senhor. O que o Senhor quer para a minha vida? Qual é o lugar que o Senhor quer que eu esteja? Ô meu filho, eu quero que você esteja nesse lugar aqui apertadinho, vivendo dentro de um quarto só. Eu quero que você fique só aqui. Ô Senhor, aqui dentro deste quarto com um monte de gente estranha. Sim. Fica aí ouvindo as minhas orientações. Ô Senhor, eu tenho que estar nesse trabalho. É nesse trabalho que eu te quero, meu filho. Mas esse trabalho é tão pesado. Fica nesse trabalho porque é aí que eu te quero. Aleluia, o crente ele deve ser guiado, aleluia, pelo Espírito Santo de Deus, porque quando ele está, aleluia, no lugar onde Deus quer, ouvindo as orientações que Deus dá, aleluia, Deus começa a derramar sobre ele o favor extraordinário, a graça extraordinária, e aquilo que muitas pessoas não conseguiam fazer, este homem, porque vive a vontade de Deus, ouve a sua voz, e está onde ele quer, ele começa a prosperar. Sabe por que tem muita gente batendo cabeça para um lado e para o outro? É porque não está sendo guiado pelo Espírito Santo. Jackson, nós devemos ser guiados pelo Espírito Santo. Como é imprescindível, Diogo, nós sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Deus não nos chamou para viver conforme o nosso entendimento, evangelista Gabriel Raso. Ele nos chamou para viver a sua vontade. E nós sempre falamos, olha, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, devemos ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. E hoje aqui eu quero te fazer um desafio, para não sair deste lugar, para viver a tua vontade, para não sair deste lugar para viver os teus desejos, para não sair da igreja para viver aquilo que você acha o que é melhor para você. Tem gente que fala, não, quando eu fizer isso eu vou tomar essa atitude. Você está falando, não, eu não. Você está sozinho. Vem te perguntar, Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? E obreiros que estão aqui, pergunta para o Senhor qual é a vontade dele para a sua vida. Mas, pastor, eu tenho uma casa, eu tenho um carro, eu tenho uma boa empresa. Mas se isso não for a vontade de Deus para a tua vida,
Se Deus está te chamando para ir para outros lugares, Deus quer um povo sendo guiado por Ele. O povo que não é guiado por Deus dá volta no deserto e morre no deserto. Mas o povo que é guiado por Deus, é guiado pelo Espírito Santo, ele até pode estar um pouco tempo no deserto, mas ele não vai permanecer no deserto. Aleluia, eu creio que Deus, aleluia, vai estar levantando o desejo dentro de corações de pessoas aqui nesta manhã, aleluia, o desejo de viver a vontade, os propósitos, os desígnios do Espírito Santo, aleluia. Pessoas que não vão dormir, aleluia, sem falar: Senhor, o meu dia amanhã eu não quero que cumpra a minha vontade. O que o Senhor quer para o meu dia de amanhã? Espírito Santo, qual é a roupa que eu vou vestir amanhã? Qual é a roupa que eu vou vestir para o culto de hoje à noite? Eu quero ser controlado por Ti. Eu quero viver, aleluia, a Tua vontade, o Teu desejo. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E hoje eu quero convidar a cada um de vocês a ser guiado pelo Espírito Santo. Olha para o irmão que está do seu lado aí e faz um raio-x nele e vê aí se ele está sendo guiado pelos seus desejos ou se está sendo guiado pelo Espírito Santo. Olha, e se no rosto dele tiver uma cara fechada, é porque é a carne que está dominando ele. Mas se liberar pelo menos um sorrisinho, é porque ainda tem esperança de vida aí nesse homem, nessa mulher, aleluia. E se ele der um glória a Deus, aleluia, é porque ele está sendo inclinado pelas coisas do Espírito, querido. Eu vou falar isso para terminar, não quero tomar tempo. Mas nós somos guiados e somos criados para viver nossa vontade. Uma criança de 2 anos, ele pega algo que não é dele e fala: é meu. Aí, aquele gordinho ali faz isso. Somos criados para nós sermos o centro da nossa vida. E tem crente entrando dentro da igreja com esse mesmo costume de ser o centro da sua vida, das decisões ser formadas por aquilo que ele acha que é melhor. Querido, Deus não trabalha com aquilo que nós vemos. Talvez o improvável que é para você é o provável para Deus. Fala assim: não, se eu entrar por aqui, isso aqui é terrível, não tem chance, eu vou morrer aqui. Mas Deus está falando: é aí que eu quero que você entre. Hoje é o dia de nós nos despertarmos, e não para viver a nossa vontade, não para viver nossos desejos, mas sim para viver aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Se você soubesse aquilo que Deus tem reservado para você, eu vejo pessoas aqui com um potencial tão grande, com Deus falando: não, eu quero que você dê a legalidade para mim. Eu quero que você deixe eu entrar, deixe eu tomar controle. Mas não fazemos porque estamos vivendo a minha vontade. Minha vontade é boa, perfeita e agradável. Só que não, é a vontade de Deus para nossas vidas. Hoje, uma vez mais, eu quero te relembrar que é essencial para o crente viver a vontade de Deus. O crente que não vive a vontade de Deus, ele não é crente. Ele é um visitante na igreja. E o seu caminho é o inferno. E hoje eu quero te incentivar a viver aquilo que Deus tem para ti.
Diz a Bíblia em Isaías 55, olha, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos como os seus caminhos, porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos. Os teus maiores projetos não chegam na unha. Os teus maiores projetos, aquele projeto que você sonhou tanto, que projetou com seu esposo, com seu pai, não sei, não chega na unha, no dedo mindinho. Os projetos que Deus tem reservado para nós, mas nós estamos tão agarrados com a nossa vontade, o nosso desejo, e perdemos de viver aquilo que Deus tem reservado para nós. Deixe hoje de viver a tua vontade e comece a ser hoje guiado pelo Espírito Santo. O pastor, não sei, é muito difícil. Comece ouvindo Ele pelas pequenas coisas. Eu não entendo muito, mas se o Senhor pediu, eu vou fazer. Seja guiado, meu filho, minha filha, pelo Espírito Santo. Tem crente, infelizmente, que essa mensagem não chama atenção, mas nós devemos de toda maneira ser sacudidos para viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Eu quero convidar a nossa amada irmã que vai louvar neste momento, e eu quero convidar a igreja para se colocar de pé, e eu quero convidar a você a declarar: Senhor, eu quero viver a tua vontade, eu quero viver o teu querer, eu quero viver os teus propósitos, os teus desígnios para a minha vida. Eu creio que esta manhã será um romper para muitas vidas aqui. E eu vejo hoje muitas escamas caindo dos olhos de muita gente. Olhos que vão começar a enxergar aquilo que Deus tem reservado para a vida dele. Oh, aleluia. Não te contenhas, meu amado. Não te contenhas, minha amada. Porque Deus tem algo preparado para a sua vida nesta noite.